pessoal, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje eu venho aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o nosso processo de crescimento, de desenvolvimento como ser humano mesmo. Quem assistiu o meu último vídeo, eu falei um pouquinho sobre perda, falei um pouquinho sobre experiências, né, difíceis que todos nós experimentamos. Pois é, aí depois que eu fiz esse vídeo, eu fiquei pensando, fiquei refletindo, né, sobre o assunto, e aí me fez voltar aqui hoje pra gente estar, não vou falar que dando uma sequência, mas continuando, né, a falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu acredito que seja válido. Então vamos lá. Eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do nosso processo de crescimento. Então, todos nós seres humanos, nós passamos por um processo, né, de desenvolver. Então, nós começamos com a infância, depois passamos para outra fase, que é a fase da pré-adolescência, depois a adolescência, depois vida adulta. Eu parei para pensar, né? E eu gosto muito também de brincar com as palavras. Eu gosto muito da disciplina português. Não sou professora de português, não sei nada de português, mas eu gosto de brincar com as palavras. E aí eu fiquei brincando com duas palavras: crescer, crescer. Né? Vamos supor, se a gente dividir crescer, não dividir do jeito que ela tem que ser dividida, mas pensando nas duas palavras que compõem a palavra crescer, crer e ser. E a palavra desenvolver, desenvolver. Então eu comecei a fazer essa brincadeira, esse jogo de palavras e vi que tem tudo a ver mesmo. Bom, para você sair da fase da infância e passar para a adolescência, você tem que deixar muita coisa para trás. O corpo infantil, os pensamentos infantis, atitudes infantis, para começar a ter uma vida nova. É um processo de luto, é um processo dolorido, mas um processo necessário. Então, desenvolver, você deixa de se envolver com uma coisa para se envolver com outra. Olha que legal isso. Então, e aí você vai crescendo, né? Você vai acreditando e vai sendo, vai colocando em prática. E para isso tudo acontecer, você realmente precisa ter atitudes e ir em frente. Por isso que às vezes muitas pessoas têm dificuldade de crescer. Então vários fatores estão em jogo, né? A questão da autoestima, a questão de criação, a questão de valores, princípios, tudo isso, né? Eu acredito que esteja em jogo nesse processo. Mas olha para vocês verem, aí você tem que deixar de se envolver para se envolver com outra coisa e dar continuidade e perseverar e ver novos horizontes. Então, gente, na verdade, isso já nos acompanha desde lá de trás, né? Desde a nossa vida da infância para ir desenvolvendo, crescendo normal, como o desenvolvimento normal do ser humano. E isso acontece também com a nossa história. Eu fiquei pensando nisso depois daquele vídeo, né, que eu falei pra vocês, que eu mesma já passei por várias experiências, essas experiências, umas são boas, outras não, e elas me deram aprendizado, experiência, então, na verdade, todo mundo passa por isso. E nesse sentido, eu venho falar pra vocês que a questão da perda, do luto, ela é fundamental. Então, assim, né, não fiquem presos nessa parte. Eu falei no outro vídeo também que essas questões são apenas um meio, não é um fim. Então a gente tem que encarar isso como algo positivo para nós, algo que vai nos trazer algo bom lá na frente. O mais interessante é que a gente não deve ficar parado nessas fases. No próximo vídeo eu vou de repente falar um pouquinho para vocês, um pouquinho sobre luto e melancolia. Nós temos que viver esses lutos. Crescer é difícil, desenvolver é sofrido, não é fácil, por isso que muita gente tem essa resistência com o crescimento e prefere não se envolver, prefere não arriscar, prefere não ir em frente e não crescer. Cada um tem esse livre-arbítrio. Mas o crescer é muito legal, apesar de ser doloroso, ter os seus desafios. No final, você vê, quando você olha para trás, que você vê como você era e como você está no momento,
Então, assim, você vê a sua evolução, isso é muito gratificante, não só para você, mas para todo mundo, né, que está ao seu redor, que torce por você, que está ali acreditando. Então, pessoal, isso é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo. Agora, nós não devemos ficar presos. O luto, ele merece ser vivido. Eu sou uma pessoa extremamente positiva em tudo que eu faço, mas eu me permito também sofrer, eu me permito também chorar, né, porque faz parte do processo de crescimento e desenvolvimento. Então, assim, outra discussão também que a gente pode vir a ter, outro vídeo, a gente pode falar muito sobre isso também, porque eu acredito muito na psicologia positiva, mas a gente não pode ficar, tudo é positivo, tudo, a gente tem que estar sorrindo, linda. Não, a gente tem que se permitir, porque somos seres humanos também, tá? Então, assim, a questão é limite das coisas. A gente não pode ultrapassar o limite, ficar muito de um lado só e pouco do outro. A gente tem que manter o equilíbrio, que esse é o barato da vida, manter o equilíbrio das coisas. Então, no próximo vídeo, pessoal, no próximo bate-papo nosso, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do luto e da melancolia. O luto é para ser vivido, mas não é pra gente ficar preso nele, é pra gente avançar e desenvolver. Bom, o meu recadinho de hoje é esse, né? Eu queria só mesmo fazer esse complemento, né, do vídeo anterior sobre perda, e eu fiquei pensando nessas palavrinhas, crescer, desenvolver, e tive, né, esse pensamento e vim dividir aqui com vocês esse meu diálogo, que é a proposta aqui do canal, tá bom? Então por hoje a gente fica por aqui. Beijo grande e até a próxima!